muito bom dia você ligado aqui no meu canal do YouTube. Gente, não se assustem, tá? Nós estamos com algumas mudanças na nossa programação temporária. O Chá das 8, ele tá no canal Bruno Alemande por uma questão, por enquanto, vamos dizer assim, técnica e legal, porque eu oficialmente estou concorrendo agora, eu sou pré-candidato a vice-prefeito de Balneário Camboriú. Então, por essa questão legal, a gente preferiu fazer essa separação de espaço entre a RISC e o Chá das 8. No entanto, pessoal, não se esqueçam que a partir do final do período eleitoral, esse programa voltará para a grade, não apenas da RISC TV, como também da Rádio People e também da TV Brasil Esperança, TV BE. Estaremos também na televisão aberta agora em Itajaí região. Hoje o programa está especial porque eu estou trazendo um convidado de peso. O cara é simplesmente um trator, o cara patrola todo mundo lá na Lesc, o cara ele tem aquele viés conservador pesado. Hoje aqui no estúdio, antes de falar dele, eu só queria lembrar da nossa campanha do Apoia-se, apoia.se/Chá das 8. Deixa de ser da direita mão de vaquista, pessoal. Vamos fazer parte da direita que realmente apoia. Apoie os canais de direita, apoie as pessoas que defendem as pautas corretas. Aqui no Chá das 8, a gente traz as verdades inconvenientes para aquele pessoal que sempre trabalha na base da desinformação e das mentirinhas confortáveis. Por isso que no estúdio hoje está aqui comigo Gessé Lopes. Primeiro, Gessé, obrigado por ter vindo. Pô, Gessé saiu cedo de Florianópolis, saiu, acredito que umas 6h30 da manhã, acordou cedo para vir aqui, veio para Balneário Camboriú. Eu me sinto muito prestigiado, muito honrado por essa sua vinda para cá, Gessé. E antes de começar o programa, primeiro, para o pessoal que não te conhece, tem muita gente de outros estados que assistem o Chá das 8. Quem é o Gessé Lopes? Como que você foi parar na política e o que transformou você nessa pessoa pública que você é hoje? Primeiramente, eu que quero agradecer o convite, né? Sabemos que é tão precário hoje uma mídia mais à direita, então eu me sinto em casa aqui hoje conversando contigo. Geralmente as minhas entrevistas não são só entrevistas, né? São ataques e sempre tentando me desconstruir. Hoje a gente vai praticamente conversar aqui. Eu sou dentista, eu sou de formação, né? Eu sou de odontologia, tenho especialidade em... A minha câmera é aquela lá, né? Eu tenho especialidade em ortodontia, uma família de dentistas, né? E eu sempre tive esse viés conservador, assim, quando nós tratávamos de certos assuntos, defesa de bandido, as coisas mais superficiais, assim, de coitadismo, de vítima da sociedade, do viadismo, né, vamos dizer assim, gaysismo que era implantado. Então eu sempre fui contra isso, mas eu não me sentia representado, inclusive... Quando eu falava sobre essas coisas com algum amigo, algum colega, eu sempre era um patinho feio, assim, né? Não, mas, pô, então eu parei isso bem nos primórdios. Então eu parei de tentar convencer as pessoas. Eu guardava pra mim aquilo ali, né? Eu olhava assim, não achava certo, mas eu já estava achando que eu era o errado. Até que veio o Bolsonaro, eu assisti um vídeo dele. Esse vídeo eu assisti mais ou menos em 2013. 2012 foi quando eu comecei a seguir ele, inclusive lá no Orkut ainda. É um vídeo que em 6 minutos ele falou tudo o que eu pensava sobre a cultura do Brasil. Foi quando ele fez uma entrevista, ele era candidato à presidência da Comissão dos Direitos Humanos. É famoso aquele vídeo que ele fala do presídio de Pedrinhas, né? Que ele fala que o negro é melhor que o branco, enfim, defendendo a não cota, né? Sendo contra a cota. Ali, em 6 minutos, ele abordou todos esses temas superficiais que estavam sendo impostos na sociedade, desconstruindo isso daquela forma dele de falar, e aquilo me chamou atenção para alguém que pensa como eu, né? Dali eu comecei a segui-lo, vi que já existia uma pretensão das pessoas, dos eleitores dele, né, falando que ele ia ser presidente ainda na época era presidente de 2014, estava no PP, não conseguiu viabilizar, ainda bem, talvez não teria dado certo, né, porque faltava um pouco mais de tempo para construir. Depois veio o Facebook, eu me lembro que eu cliquei o Facebook, assim que eu fiz o meu Facebook, eu demorei um pouco,
eu cliquei na página dele para curtir a página dele, não tinha 300 mil pessoas seguindo ele ainda. Fui tão bem precoce, ajudei bastante. Na minha cidade, pouco se falava nele, na verdade, quase ninguém falava nele. Quem me apresentou foi o meu irmão naquele verão. E de lá para cá eu fui sustentando isso, fui me aprofundando, fui estudando, né, foi mais ou menos onde eu conheci o Olavo de Carvalho, comecei a acompanhar. Em 2 semanas eu já tinha visto tudo que tinha do Bolsonaro no YouTube, era pouca coisa, entrevistas, enfim. De lá para cá eu passei a defender e fazer campanha para ele, para essa eleição de 2018. E com isso eu fui formando núcleos de pessoas que começaram a gostar do Bolsonaro, passando para eles porque que era importante. Não, né? Então, para eu poder convencer as pessoas, eu tentava me aprofundar nos assuntos. E assim eu virei uma espécie de liderança. Então, quando chegou na campanha, que estava montando o time do Bolsonaro, foi meio que natural ali a ser eu, então, o representante da nossa região lá. É legal porque eu tenho um grande amigo meu em Criciúma, que é o Marlon Pisoni. E o Marlon, ele falou para mim, Bruno, aqui o pessoal vai apoiar o Gessé de forma veemente, de forma muito clara, porque até antes de ser o Bolsonaro, você já estava inclusive fazendo eventos com eles, né? E a gente sabe que hoje a nossa mídia tradicional, inclusive o espaço do Chá das 8, ele foi montado para ser um contraponto a isso, né? Inclusive semana que vem a gente vai falar com a Ana Paula Cruz aqui a respeito de toda essa censura que ela está sofrendo e perseguição na Univale por se opor à agenda gaysista que você muito bem tocou. No entanto, a gente sabe que hoje os veículos tradicionais como a própria NSC, né, hoje você tem eu posso falar tranquilamente que você tem uma excelente cabo eleitoral que é a Lani Vargas, né? Ela adora falar mal de você e por conta disso, acho que eles não perceberam ainda que quanto mais se fala mal dos políticos que têm um posicionamento firme, que a gente tem aquele discurso totalmente oposto do que é a mídia. E quando o afegão médio, o cidadão comum, ele começa a enxergar o que eles estão defendendo para aquelas pautas que nós, de fato, defendemos, eles acabam se identificando com a gente e não com esses veículos de mídia. Então explica pra gente um pouco como é que essa tua relação e como é que funciona esse trabalho de queima de reputação dessa imprensa nefasta e enfadonha que a gente tem. Eles não me dão espaço, né? Principalmente a NSC, sempre que eles fazem a crítica, assim, nunca me deram um espaço decente para eu respondê-los, né? Inclusive, eu já na época da questão do assédio lá, que polemizou bastante, eu falei, pô, me dá um espaço aí para uma entrevista ao vivo, com um debate com qualquer um de vocês. Fiz isso nas redes sociais, pessoal marcou eles e nada. Obviamente eles não querem me dar espaço porque eles têm medo que eu angarie esse público que está indeciso, né? Porque é geralmente assim que a gente tem feito, é assim que o Bolsonaro faz. Então isso que é para mim é normal, para eles é polêmica. Essa polêmica eu vou lá e explico o meu ponto de vista. Tenho certeza que muita gente acaba se convencendo daquilo que eu acabo falando, né? E isso é normal, tá? Então hoje ou eles me dão muito pouco espaço. Eu comecei a respondê-los nas minhas redes sociais. Eu já respondi a Val, como é que é? Lani Vargas, nunca sei o nome dela. Essa daí, eu já respondi Marcelo Lula. Então, às vezes eu respondo de forma dura, dando a resposta dentro das redes sociais, eles sentem um pouco, né? Então isso faz arredio na hora de fazer alguma crítica. Mas ainda assim tem, né? Nada. No começo eram páginas, né, contra mim, agora é uma notinha, um negocinho. Mas hoje, graças a Deus, tem as redes sociais, né? Então eu não me preocupo muito com o que sai na mídia, porque eu me preocupo mais com minhas redes sociais. Hoje, se a pessoa quer ter informação, acha fácil, vai nas redes sociais, lá a gente está sempre... Eu mexo muito, eu uso muito as minhas redes sociais, tudo eu posto lá e fica sabendo, eu interajo bastante. Então eu não preciso de mídia para promover as nossas pautas. E também é interessante porque a gente observa que o trabalho que eles tentam fazer acaba se voltando contra eles mesmos, né? Inclusive teve um caso aqui na nossa região, queria muito que trouxesse, só para você entender, o pessoal do canal Hipócritas fez alguns vídeos fazendo críticas ao pessoal do Leblon que apareceu um surto de malária, que eles não querem dar o braço a torcer por causa do remédio do Bolsonaro. Então, diretor, solta pra gente aí as matérias. Uma saiu na ND+, né, com o vídeo do humorista preso, com uniforme
da unidade de pronto atendimento, inclusive o Augusto, ele conversou comigo e ele falou para mim o seguinte: Bruno, esse uniforme é nosso, e em vez de estar escrito ali, que é da secretaria, eles escreveram, em vez de Jari, se eu não estou enganado, escreveram Jair, justamente para fazer o trocadilho com o presidente. E não, se não fosse só ND+, também teve o pessoal ali foi uma jornalista, o nome dela inclusive está ali, tem a foto dela do lado, não vou citar o nome dela aqui, né, mas começa com Dagmar e termina com Spaltz, né? Essa também gosta bastante de mim. Adora, né? Então ela colocou ali também, olha só que interessante como é que eles agem. O humor conservador é que a gente já é taxado como chato desde o começo. A gente é chato, mas a gente sempre tem razão. A gente sempre tem razão. O Scruton já tinha razão quando ele falava isso. Né? Então, é esse o trabalho que esse pessoal faz e que acaba colocando a gente numa situação como se a gente fosse sem graça, como se a gente fosse estúpido e grosso. Pessoal, se palavras para vocês machucam, me desculpa, tá, gente? Por favor, tá? Então, saindo desse tema da mídia, eu queria tocar um outro assunto contigo, Gessé, que é o desgoverno Carlos Moisés. Aquele cara que fazia arminha com a mão, subia em caminhão, falava a favor do armamento, falava a favor das nossas pautas, enganou o eleitorado e hoje ele está correndo atrás aí por causa dessa questão do impeachment. Ele está tentando prorrogar e tudo mais, que foram 30 milhões com respiradores, ele saiu totalmente da pauta que elegeu ele recebeu o MST no gabinete, ele teve falando que a arminha com a mão é sandice, mesmo estando fazendo campanha e ganhando voto por causa disso. As restrições de atividades, quarentena. Agora eu te pergunto, você que está lá dentro da LESC, o que está faltando para a gente botar esse caroneiro para correr? Olha, eu sempre falo que a minha vontade é de tirar ele lá no tapa, né? Pela traição que ele nos ocasionou, né? E por ter queimado o filme do movimento, porque lá na frente nós vamos querer botar um candidato de novo à direita e eles vão, né? Vai ser um prato cheio aí para a oposição falar, né? De novo, igual o Moisés aí, né? Primeiro governador impeachmentado de Santa Catarina, para isso que vocês querem eleger outro desconhecido, outro aventureiro, enfim. Então queimou o filme do movimento, né? Então isso que me deixa muito sentido. A questão lá na Assembleia, a questão da gestão dele é muito prático, né? A gente sabe que, acabamos de falar aqui, que o Bolsonaro não tem a grande mídia. Inclusive ele se elegeu dizendo que ia fazer isonomia dos recursos do Estado para as televisões, né, onde só a Rede Globo recebia 80%. Então ele diminuiu muito esses valores, né, e ele fez desde a campanha falando isso. Obviamente a Globo bate nele incansavelmente, ele chegou, cumpriu, fez coisas ainda mais, está arrebentando com a Rede Globo. E isso vai fazendo com que a Rede Globo intensifique os ataques, né? Agora, o que faltou para o Moisés? Faltou coisas simples, faltou coisas diretas, faltou estar com o Bolsonaro nas horas, pelo menos, no mínimo, nas horas que precisava. Quando que era a hora que precisava? Quando estava todo mundo lá falando que o Bolsonaro que era culpado da queimada na Amazônia, que o Bolsonaro era negligente, que o Bolsonaro estava mandando gente colocar fogo na Amazônia, um monte de narrativa que estava tentando emplacar. O que o governador Moisés fez? Defendeu? Não, disse, realmente tem lá e nós estamos mandando bombeiros. Então, tipo, em vez de ajudar a dizer que era uma mentira, que aquilo ali acontecia todo ano, que não era culpa do governo, não, em nenhum momento defendeu. Ele ainda disse, não, estamos mandando lá bombeiros para lá, né? Aí teve outra questão, quando estava todo mundo, a outra narrativa, tentando emplacar, que o Bolsonaro era antidemocrático porque queria derrubar o STF, porque queria fechar o Congresso, por conta de uma meia dúzia que levantava a faixa de intervenção militar, aí eles já generalizavam todo, né, o conteúdo, e botando na culpa que o Bolsonaro queria, porque ele ia lá no protesto, porque tinha gente, não, uma coisa ridícula. Aí, ao invés do governador Moisés dizer que era mentira, defendeu o governo, o que ele fez? Ele assinou uma carta junto com Alcolumbre e Maia em favor da democracia contra o Bolsonaro. Né? Aí quando o Bolsonaro saiu do PSL, aí o governador perguntava para o governador, tu vai sair? Ele disse, não, vou ficar e agora vou fazer um governo com a cara do Moisés. Né? E esse é o governo da cara do Moisés, né? Cheio de rolo, cheio de roubo aí. Então teve vários pontos que ele fugiu. Quando o Moro fez aquele depoimento desgraçado lá na saída dele, que depois ele renunciou, ao invés do Bolsonaro, do Moisés ficar ao lado do Bolsonaro, o que ele fez? Ele convidou o Moro para vir fazer parte do governo dele. É verdade. Aqui.
Então, teve várias afrontas com o governo, no momento onde o Bolsonaro mais precisava de apoio, né? Ele fez questão de estar junto. Quando o Bolsonaro fez aquele discurso polêmico, que hoje a gente vê que ele tinha razão, na questão de dizer que o coronavírus era uma gripezinha, né, que ele falou, aquele discurso dele, que ele tinha histórico de atleta. No outro dia, saiu num jornal as opiniões de todos os deputados, inclusive da dele. A minha, acho que eu fui o único que falei, não, ele tem razão, é isso aí, pá. E confirmei e defendi o Bolsonaro, e o Moisés lamentável, né? Então, assim, nunca esteve com o Bolsonaro de fato. Fora essas outras questões que tu falou, né? Assinou a Agenda 2030 da ONU, mostrando total desconhecimento de causa, né? Então, assim, totalmente fora, totalmente perdido, né? Entrou lá de gaiato e lamentavelmente está fazendo o que está fazendo aí. E é por isso que hoje, nesse programa, a gente inaugura o quadro O Recado Foi Dado, porque o recado não é só para o nosso governador Carlos Moisés. O recado é para quem está tentando entrar na política com essa ideia de pegar as pautas conservadoras, tentar reeleger e se esquecer da gente. Por isso, solta aí, diretor. Você que pensa que nós somos idiotas e que a gente está votando simplesmente para manter pessoas no poder, o recado é para você. O recado é direto, o recado é claro. Nós já entendemos o que é o bolsonarismo de última hora. O bolsonarismo de última hora é aquele de pessoas que querem usar o nome e as pautas corretas apenas em tempos eleitorais. Então, o exemplo do nosso governador, que hoje ele está sendo muito mais um MDBista ou um cara da velha política do que um bolsonarista renovador da política nacional, ele tem mostrado justamente esse viés e esse lado que nós não concordamos. Então, se você quer concorrer para as eleições municipais e pensar que você vai fazer alguma coisa pelo seu município, depois para o seu bolso ou para os seus comparsas, o recado é para você. Não use bolsonaristas e não use eleitores de pessoas que pensam de forma correta para esse tipo de prática, tá ok? Então, o recado é para você que pensa em entrar na política e apenas nos usar como ferramenta e como alavanca ou como trampolim. O recado foi dado. Gessé, então já que o recado foi dado, a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Essa semana a gente teve esse caso absurdo que aconteceu, que poderia ter sido evitado lá do começo, que foi a gravidez de uma menina de 10 anos. Se a gente tivesse leis no Brasil que fossem realmente firmes contra esse tipo de gente que é, além de estuprador de criança, né? Isso daí é um assunto delicado, complicado, mexe com sentimentos mais íntimos das pessoas, as pessoas se revoltam. Eu me revolto contra o estuprador, contra o tio dessa criança que fez essa barbaridade. No entanto, eu pergunto para ti, eu vi que você falou na LESC essa semana a respeito da castração química. Qual o teu posicionamento a respeito disso? O que merece um cara que faz esse tipo de coisa? Olha, esse tipo de crime hediondo, tá? Da minha opinião, é pena de morte. Né? Não faço demagogia, não, tá? Se obviamente é cláusula pétrea, né? Mas o mal que ele causou para essa menina vai ser para o resto da vida. Hoje é difícil de tu falar em penas duras, né? E, por exemplo, essa da castração química não é de hoje. Já vem de alguns anos, da época do Bolsonaro, né? Então agora com essa questão aí se levantou essa opção. Mas é muito difícil de tu tratar isso aí com o tipo de parlamento que a gente tem lá hoje, né? Dificilmente ele passa. Mas ainda que foi feito várias formas de fazer ele entrar de forma suave, como é uma opção, não é obrigação, né? Tipo, se tu quer ter uma progressão de pena, tu quer sair antes, aí, então pelo menos tu faz a castração química, mas a gente sabe também que os caras vão para lá e ficam um pouco tempo, né? Então essa questão da menina, ela não é uma questão diferente. É um cara que era para estar preso, estava solto e cometeu o crime enquanto era para estar preso. Isso acontece muito no Brasil, né? O cara sai, a saidinha não volta mais,
o cara está em progressão de pena, está com tornozeleira, sai, comete crimes de novo. Então, nesses casos, eu culpo o próprio Estado, porque esse cara era para estar preso, soltou, ele cometeu crime, né? Aí ele volta para a cadeia e a pessoa que fica lesada sem nenhuma ajuda do Estado, né? A pessoa, a vítima, né? Nunca tem apoio do Estado. E se perdeu alguma coisa, perdeu vida, perdeu ente querido, o Estado não faz absolutamente nada, sendo que os cuidados, tu já paga imposto para o Estado cuidar da tua vida, cuidar da tua segurança. E não consegue, ainda não te dá o direito de legítima defesa, como deveria ser, e ainda fica soltando vagabundo que era para estar preso e vem cometer crimes, né? Então, foi uma barbaridade, isso é comum no Brasil, esse tipo de crime. Mas chegou a engravidar, o que acabou vindo a ter um outro tipo de polêmica, que é a questão do aborto, né? A gente sabe que a menina não tinha culpa, mas o bebê de 6 meses intrauterino também não tinha, então é uma situação bem delicada de se tratar e também gerou bastante polêmica. Mas realmente, de fato, é lamentável, existe. E como eu mostrei ali um vídeo também desse cara, ele também já denunciando o avô e o filho do avô, que também provavelmente estavam cometendo o mesmo tipo de atitude contra a menina. Então, é um fato, de fato, lamentável. E espero que agora, com isso, com esse apoio que teve em várias Assembleias Legislativas do Estado, pelo menos, esse tipo de procedimento, de castração química, pelo menos para tentar dar um medo a mais aí na pessoa que está pensando em estuprar, ou que está estuprando, e também, de fato, ter algo efetivo, saber que vai soltar o cara preventivamente, né, ele vai ter uma soltura antes do tempo, mas pelo menos ele vai estar com uma castração química, vai perder o libido, não vai ter vontade de cometer seus crimes, até porque ele, além disso, ele tira a força muscular, ele dá uma prejudicada nas articulações, né? Porque tem gente que fala que mas não se estupra só com pênis, né? Mas o cara não perde o líquido, perde a vontade. E ele perde força muscular e perde força nas articulações. Então, realmente, de fato, algo agressivo que ele merece e que espero que possa passar na Câmara dos Deputados Federais. E é um tema tão delicado porque a gente pensa o seguinte, a degradação que a esquerda defende, inclusive está nos valores familiares. Nós defendemos esse núcleo duro porque se tivessem mães e pais corretos dentro daquela família, já teria denunciado, já teria inclusive feito justiça com as próprias mãos, já que o Estado é tão fraco nesse sentido, né? Então, por isso que nós conservadores defendemos a família tradicional e os valores que certamente teriam evitado esse estupro coletivo na casa dessa menor. É um assunto muito delicado, para mim ainda mais delicado, Gessé, que eu estou há 3 anos tentando ter um filho, eu e minha esposa, ela já perdeu 2, a 6ª semana de gestação, e a esquerda trata isso como se fosse um siso a ser arrancado. Não, se engravidou, tudo bem, vamos tirar, Isso é a coisa mais absurda. Isso é para, vamos dizer assim, para achar um meio de um contraponto de outra coisa que eles promovem, né? Que é a putaria. Eles promovem a putaria em aberto, sexo, né? Enfim, eles promovem essa putaria toda e vai acabar tendo mais gente engravidando. E com mais gente engravidando sem ter responsabilidade, eles têm que incentivar o aborto, né? É uma coisa meio que, para incentivar uma coisa, eles te dão outra coisa para te ajudar nesse sentido. Destruição de família, né? A família geralmente o que é? Tu namora, tu casa, tu planeja um filho para te ter um filho decente. Essa putaria aí tá gerando um monte de filho precoce e acaba ficando jogado na rua e acaba indo para o mundo do crime, até por não ter nenhum tipo, apesar de que eu acho que a índole da pessoa conta muito, né, porque nem todo pobre é bandido, mas as chances de ele ir para as ruas e se tornar criminoso também não podemos deixar de mencionar, e é isso que ocorre quando ele não tem uma estrutura, uma base familiar sólida, né? Então, que a gente tem que, é por isso que a gente promove a família de forma constituída, aquela que a gente aprendeu com Deus, com Jesus, né? A pai, a mãe, com responsabilidade de ter um filho, ter sua prole, cuidar e fazer ele virar uma boa pessoa. Queria mandar um abraço para o pessoal que está ao vivo, nos acompanha ao vivo, Raquel Silva.
a nossa médica veterinária de Florianópolis. Um grande abraço para ti, Raquel. Marcos Moira, chefe de gabinete da Ana Campanholo, um grande abraço. Ele está mandando um abraço para ti aqui também. Outro abraço. O Anderson Carnop, amigo meu, que vai fazer uma participação no programa que vem, formado em psicologia, ele vai falar muito a respeito do tema. O economista Sérgio Tovianski, Plínio Fabrício Matos, o meu concunhado, que vai ser papai muito em breve. Vicente vai vir aí daqui a pouco, um grande abraço. Evandro dos Passos Faria, um grande abraço, deputado Evandro de Laguna. Jackson Jacques, meu advogado, um grande amigo. Gilmara Nunes Della Justina também, falando que NSC esquerdista. O Inocente é o Klaus Keffer, grande amigo nosso também, grande abraço. O dia hoje está russo, tá realmente, mas a gente está pegando o lado bom da Rússia e não o lado Putin da Rússia. Matheus Kulakovski, grande irmão nosso lá do Coalizão, lá de Florianópolis. Paulo Filipos, um grande abraço para ti também. Daniel Sense, pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú. Um grande abraço, Daniel, do Movimento Direita Balneário Camboriú. E quem mais? E a Letícia Matos também, né? Mandando um bom dia para o nosso deputado estadual. Dá para perceber que no nosso meio você é um cara muito querido, as pessoas gostam muito de você. E eu te pergunto uma coisa também, Gessé. Hoje, com toda essa baboseira sendo jogada, o globalismo, essa Agenda 2030, esses ataques à família, o desrespeito às religiões, tudo isso. A minha pergunta é, a tua perspectiva, venceremos essa guerra? Eu acho que vai ser, assim, eu não consigo dizer que vamos ganhar a guerra, né? Mas pelo menos a gente vai conseguir agora tentar, acho que com o tempo, agora as próximas eleições, a gente vai conseguir pelo menos equivaler as forças, né? Porque nós estamos perdendo, como o Alan Santos diz, né? Não é guerra, né? É um massacre, né? Eles têm mídia, eles têm universidades, eles têm professores, eles têm instituição, eles têm financiamento. E a direita é uma direita ainda desorganizada que se briga entre si, né? Que vive se brigando. Tão desorganizada ainda, mas que está se organizando, que está tendo espaço, né? Então, se nós vamos vencer e nós vamos realmente fazer do Brasil um Brasil conservador de novo, acho pouco provável, mas que agora nós vamos cada vez ter mais força e vamos equivaler as forças para poder pelo menos manter um equilíbrio aí de sanidade no Brasil. Acredito que nesse sentido a gente vai conseguir sim. E com o Bolsonaro aí se elegendo mais uma vez, né, se reelegendo, a gente consiga mudar esse STF aí, pelo menos mais uns 4, 5 membros, e as coisas comecem a mudar aí no Brasil. Por outro lado, a gente percebe também que existe uma articulação do outro lado. Que cada vez mais eles tentam boicotar os bolsonaristas, tentam criminalizar o nosso discurso, que eu acho que é mais grave, e até essa questão que envolve a prisão da própria Sarah Winter, do Oswaldo Eustáquio, mostra muito esse lado que nos preocupa de fato, né? Porque esse mecanismo podre, corrupto e nefasto, ele está encontrando brechas para nos colocar atrás das cadeias, né? Atrás das grades, enfim, né? Nos criminalizar. E o que a gente faz hoje é cometer um crime muito grave, é o crime de opinião. Hoje a gente tem essa questão muito complicada que envolve a mídia tradicional. Qualquer coisa que a gente fala, eles acabam catalisando sempre, eles usam do analfabetismo funcional proposital para tentar distorcer aquilo que nós falamos de forma correta. Não vai me espantar que daqui a pouco vão falar, o deputado Gessé Lopes dá entrevista para a mídia bolsonarista e fala isso, isso, aquilo. Gente, o dia que criminalizar a opinião nesse país, e por mais que seja uma opinião de direita, de esquerda ou de centro, tanto faz, você vai ter problemas sérios, que o debate amplo, né, Gessé, é o que nos torna democráticos de fato. E nós temos percebido o quê? Eu queria que você complementasse isso. O que é de fato essa democracia que esse povo defende? O que eles realmente fazem, o que eles realmente falam? E qual é a diferença entre a perspectiva deles do que é democracia e aquilo que é de fato? Porque a gente defende uma pluralidade de ideias. Agora, o lado de lá não está muito preocupado com isso, parece, né? É que eles botaram na cabeça desse pessoal que ser democrático é apoiar a ideia deles, né? É o progressismo. É tu ser liberal nos quesitos sociais, ali, de convivência. Isso aí é ser democrático, é tu aceitar tudo e de qualquer forma e toda aquela bagunça que a gente já conhece. E quando tu quer fazer a coisa correta, que tu
tu quer segurar as rédeas, tu quer que mantenha um discernimento do que é uma sociedade saudável, tu que é o radical, né? Eles é que querem mudar o sistema, eles que querem mudar o que foi implantado já de anos de construção social, e nós é que somos os radicais, né? Nós só queremos que tenha um mínimo de insanidade. É que nem eu falo a questão do Dia dos Pais da Natura, né? Aquela coisa que eles quiseram ali emplacar a Tammy Gretchen como um pai, né? Eu falo o seguinte, na tua casa, tu pode ter o pai trans, tu pode ter o pai separado, tu tem o pai gay, o pai que tu quiser, o papai e mãe, aquela mãe que criou o pai. Na tua casa, tu vai comemorar e tu vai homenagear o pai que tu quiser. Mas aquele que tem que ser vendido, aquele que tem que ser espiritualizado, ele tem que ser o pai tradicional, o pai que a gente espelha, que seja o ideal, né? Ninguém quer tem o sonho de ter um pai trans. Pode acontecer, vai ser um bom pai, vai, mas lá na tua casa, na hora de a gente não pode, por quê? Porque a gente não pode perder o símbolo, a gente não pode, aquela coisa, a gente não pode perder, generalizar, né? Que qualquer pai pode ser pai. Não, pai é aquele pai certinho, que teve o filho na hora certa, que honra o pai, que honra a esposa, que honra o filho. Aquele ali tem que ser o pai. Esqueci a palavra, mas ele tem que ser a referência. A figura, a referência. A gente tem que ter a referência do correto. A gente sabe que o correto é isso aqui. É igual a gente dizer que o correto é Jesus. Jesus, ele veio para a Terra, teve uma vida sem pecados, mostrou para nós como é ter uma vida sem pecados. Ele não espera da gente que a gente seja como ele, mas ele é uma referência do correto. Então a gente não pode perder as referências do correto para fazer o errado. Quem quiser fazer o errado, faz o errado. Mas não podemos deixar perder a essência da referência. Então é isso que eu combato e é isso que eu luto. A gente teve aqui no Chá das 8 o pessoal do programa do Movimento Clodovil Presente. E eles comentaram justamente que o problema não são as famílias trans, não é nada disso. O que a gente tem que entender é o seguinte, o basilar da sociedade sempre vai ser a família tradicional, sempre respeitando essas outras famílias. Só que agora, esse exemplo que você deu da Natura é um exemplo muito claro de que tem um hiato, tem um distanciamento entre aquilo que a sociedade vive e o que essa agenda prega. Então existe essa diferença muito grande. E nesse ponto não há o que discordar. A gente está falando de quantos mil anos de história que a gente teve essa figura paterna. E por que agora estão querendo mudar? Essa é a pergunta que eu faço. E eu faço esse tipo de pergunta não para criminalizar o homossexual que quer ser pai ou coisa do tipo. Não, muito pelo contrário. A gente quer, na verdade, manter certos padrões que nos trouxeram até aqui. A Raquel Silva ela faz uma pergunta que daí ela foge um pouco desse tema, mas ela entra na questão do pandemônio chinês, né? Quer dizer, pandemia. Né? Totalmente fake, estão fazendo festa em Wuhan, né? Mas vamos lá. A China recomendou cloroquina, né? Imagina a cara de bunda da esquerda, né, com essa informação. O surto de malária que está acontecendo no Leblon já... Nunca mais tinha ouvido falar em malária, rapaz. Nunca vi tanta malária, daqui a pouco vai ter a pandemia da malária. Mas a Raquel manda uma pergunta muito legal aqui. Qual a movimentação dentro da LESC para acabar com esse decreto ditador mediante esse pandemônio chinês? Tem alguma movimentação lá dentro? Tem a movimentação minha, da Ana e do Lima, mais ninguém, né? Eu tinha em todos Nem do Bruno Souza? O Bruno agora começou a ajudar mais nesse sentido. No começo ele estava bem arredio, assim. E aí agora ele está começando a atuar mais nesse sentido, né? Eles tiveram inicialmente... são muito prudentes, né? Então a prudência dele naquele momento foi segurar e defender ali que tinha que ter o lockdown e tal, mas hoje ele já viu que realmente não é esse o caminho, ele já começou a defender. Então todos os decretos do governador a gente protocolou uma PSA, todos. Acho que foi 5 ou 6 já. Todos eles a gente protocolou uma PSA, que é um projeto de sustação de ato. Isso é para revogar o decreto. Não anda, né? Obviamente, os deputados não querem assumir esse protagonismo, essa responsabilidade de debater, nem debate, não chega, né? Não chega no plenário para votar. Então, já morre no meio do caminho, todos eles morreram, mas
a gente procurou fazer a nossa parte. Uhum. Eu falei brincando do Bruno, Bruno é um grande amigo meu, também amigo teu. Né? Eu tive, porque durante a pandemia, inclusive, eu conversei muito com ele a respeito de alguns temas que ele preferiu sempre pautar as instituições e quase me chamou de radical quando eu perguntei para ele por que ele foi contra o teu projeto na LESC. Né? Ele inclusive comentou, não, tem que ver que o sistema é corrupto, é falho, mas tem que respeitar as instituições. Pô, peraí, né? Então foi mais por conta disso que eu fiz essa pergunta. O Rafael Perim também mandando um abraço aqui pra gente. E a Moira Feltrin, ela faz um comentário aqui, que o Gessé sempre foi reto e honesto em todas as esferas de sua vida. Dentro da LESC não é diferente. Tenho muito orgulho de você. Então, do nosso eleitorado, Gessé, você tem... esse é um eleitorado bem importante, isso daí é a minha esposa. A tua esposa? Pô, receber elogio de esposa é sempre bem-vindo, né? Então, e por trás de todo grande homem tem uma grande mulher, né? Por isso também queria mandar um beijo para minha esposa, Cláudia Starr, com certeza está me acompanhando. Né? Por trás de todo grande homem há uma grande mulher, então... Lá em casa ela que manda, não manda porra nenhuma, ela que manda tudo lá. Já tô com saudade de ser oprimido, hoje eu vou para casa. Coisa boa, né? Volta pra Criciúma hoje, então. Volto hoje. Coisa boa, coisa boa. Tive recentemente com o Lucas, inclusive, a gente tá fazendo um grande evento. Não é maior o evento por conta desse decreto absurdo e insustentável, né? Mas a gente vai fazer um evento do Coalizão aqui em Balneário Camboriú, com o Bernardo Kister, com o Fernando Melo, Silvio Grimaldo, Paulo Briguet. Vai ser um grande evento. Eu estava conversando com ele lá. Recentemente, a cidade de Criciúma é fantástica, o pessoal lá muito acolhedor, eu gosto muito de Criciúma. Né? Então, a gente sabe que viriam boas referências, inclusive políticas de lá. Já a gente está quase caminhando aí para o final do nosso programa. Eu queria aí que você desse um recado teu, o espaço é totalmente livre, fala o que você quiser para quem está nos assistindo. Bom, como estamos aí prestes em vésperas de eleições municipais, né, e a gente vê bastante movimentação de pessoas querendo se candidatar, eu peço que, a minha opinião, minha sugestão é que não façam desse cargo, caso vocês cheguem lá, não façam desse cargo um meio-fim, façam dele algo que seja algo para conquistar alguma coisa, busquem alguma coisa diferente, lutem por aquilo que a gente acredita. Né? Não chega lá e agora começa a manipular ou articular só para a tua permanência naquele local. Né? Vamos deixar isso de lado e vai lutar por aquilo que a gente precisa lutar. Faça jus às nossas causas e lutem por isso. E se vai se reeleger ou não, isso aí é secundário e natural, tem que ser natural. Não tem que ficar articulando e forçando a barra para te se manter lá, é assim que eu trabalho. Então, se for para uma reeleição, vai para uma reeleição de forma natural, porque tu fez o que tinha que fazer, não porque tu articulou com fulano, ciclano e com Deus e todo mundo. Então, procurem, chegou lá, façam o correto, façam o certo, façam daquele momento algo diferente para toda uma sociedade. Essa é a minha sugestão. Então, muito obrigado, Gessé, por ter participado, por ter vindo. Você acordou cedo, saiu lá de Florianópolis para vir aqui para Balneário Camboriú, para cumprir a agenda aqui comigo. Cara, eu acho que não só o debate político, como o Chá das 8, né, essa iniciativa que eu criei para promover o debate político, acaba saindo muito fortalecido. Eu queria dizer para você que eu agradeço muito o espaço que você tem aberto, porque eu particularmente vejo da seguinte forma. Esses primeiros bolsonaristas que saíram são um verdadeiro quebra-gelo. Então vocês estão tomando pancada de tudo que é lado, porque vocês estão lidando contra todo um aparato que é de fato opressor, que de fato quer moer, quer destruir. Mas vocês têm sido resilientes e vocês têm mostrado que nós, eleitores, nós temos uma saída através do voto. Que se não fosse pelo voto, a gente realmente estaria perdido. Por isso, eu agradeço demais a tua presença aqui no programa. Acredito que o programa foi muito esclarecedor. Agora vamos ver o que vai ser de repercussão dessa mídia tradicional, desse pessoal mesquinho, né, que fica dentro das redações e só sabe falar mal dos outros. Aqui eu tento, apesar de eu não ser formado em jornalismo, eu tento trazer informações de verdade e mostrar coisas que esse pessoal aí de NSC, de ND+, de RIC, de não sei o que, eles não têm culhão para trazer. Então, muito obrigado. Eu queria agradecer a você que nos assistiu ao vivo, a todos vocês que acompanharão o programa futuramente.
meu muito obrigado. Eu queria deixar aqui também a campanha do Apoia-se, né? apoia.se/chadas8. A gente vai ter uma programação muito especial nos próximos dias aqui no Chadas 8. E se você, caso queira sugerir alguma pauta, alguma coisa, pode colocar aí nos comentários que a gente sempre vai estar trazendo, tá, pessoal? Então, o meu muito obrigado a você que nos acompanhou. E ele também vai estar no Bom Dia ABC? Então, ótimo. Então, o pessoal que quiser ligar na RISC TV, o Gessé Lopes vai estar no Bom Dia DC também, terá uma continuidade aqui. Tá bom? Um forte abraço, pessoal. Te colocaram nessa enrascada. Te vira. Pessoal, um forte abraço. Tudo de bom. Valeu.